Hum. Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar mais uma live, o ponto da virada. E como vai virar costume, eu vou começar com uma música. Eu nasci. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Então hoje nós vamos estar ao vivo no Instagram e no YouTube. Bom dia, bom dia. Mesmo em ser normal. Bom dia, pessoal. Estamos chegando. Hoje estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Então, às vezes eu vou estar olhando para cá, olhando para cá. Estou fazendo alguns testes aí, tá? Hoje o assunto é a síndrome do Roger Federer. O pai tão sério aqui era horrível. E o filho nascer palhaço não foi razão pra festa. Mas que cabelo estranho, que nariz é esse? Depois adolescente mandaram que escondesse. Bom dia, Janete, Fernanda. Pedroca, você tá acordado? Eu só dava risada. Isabela, Gustavão, Rafa, bom dia. Sinara, bom dia. Lá foi nosso palhaço vestido de adulto. Mais 2 minutinhos aí pro Instagram, vi todo mundo. Estamos ao vivo. Federer é top dos tops. Vamos falar sobre isso. Chega ao circo de horrores chamado O Escritório. Lá a sua fantasia é mais uma entre tantas. Bom dia, Daniel. Estou neste Insta. José Carlos Evangelista. Ricardo, bom dia. Cá, bom dia, Karina. Atiradora de facas com língua afiada explica a regra do jogo. Ninguém contraria o chefe, porque ele gosta de fogo. Mas aparece os... Bom dia, pessoal. Então vamos lá, vamos dar início. Eu iniciei com essa música, A Maldição de Ser Feliz. E eu queria ler um trecho dessa música para vocês, que aí vocês vão entender como as coisas casam, tá? A síndrome do Roger Federer, a síndrome do slow motion pro tenista. Vocês vão entender já já o que é isso. Eu só queria ler o trecho dessa música. Olha só que legal que é. Olha só, escutem com atenção. Eu nasci com a maldição de ser feliz. Eu só queria ser normal. Sorrir só quando dizem X. Procurei alguma cura desse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Logo no nascimento já era visível para um pai tão sério que aquilo era horrível. Um filho nascer palhaço não foi razão para festa. Mas que cabelo estranho, que nariz é esse? Depois de adolescente, mandaram que escondesse, com uma espinha falsa bem no meio da testa. E ele fez o seu papel, foi sério o tempo inteiro. Só dava risada trancado no banheiro. Ganhou uma maleta e partiu atrás de emprego. E lá foi o nosso palhaço, vestido de adulto, com a cara emburrada e linguajar tão culto. Mas falar em alegria para ele era grego. Com diploma e um currículo em seu repertório, chega ao circo de horrores chamado O Escritório. Lá sua fantasia é mais uma entre tantas. O domador enjaulado que mata um leão por dia. O malabarista desequilibrado fazendo acrobacia. A engolidora de sapos com um nó na garganta. A tiradora de facas com a língua afiada. Explica a regra do jogo.
Ninguém contraria o chefe porque ele gospe fogo, mas aparece o ilusionista anunciando a sexta-feira. E o palhaço, que perdeu a alegria procurando se encontrar, leva no peito um sorriso estampado no crachá. Eu nasci com a maldição de ser feliz. Eu só queria ser normal, sorrir quando dizem X. Procurei alguma cura desse mal, mas percebi que a maldição estava mesmo em ser normal. Debaixo dessa careca eu sei que existe uma peruca. Já aquela ideia maluca de quem sabe um dia ser feliz. Essa música é de novo, eu coloquei ontem também, quem estava aqui na live viu, essa banda que eu sou apaixonado, chamada Reverb. E aqui ele fala da maldição de ser feliz, que ele queria ser algo, mas foi imposto por uma sociedade que, cara, você tem que seguir um padrão. Existe um padrão a ser seguido. E esse padrão, ele não pode ser modificado em nenhum momento. A pergunta é, de onde nascem os padrões? Qual é o padrão que a sociedade exige? Que padrão é esse? Onde está escrito isso? Qual que é a regra que diz que tem que ser assim? E todas as vezes que nós tentamos seguir esse padrão, nós vamos deixar quem nós somos. No caso do nosso personagem aqui, o palhaço. Ele só queria ser palhaço, sorrir quando dizem X. Ele só queria viver a essência dele, mas por seguir um padrão que foi imposto por alguém que nós não sabemos quem, que tem que ser assim. E sempre que tem que ser assim, nós vamos levar peso. E esse peso vai acabar transferindo para a quadra de tênis. Não só para a quadra, né, como a gente viu, para todos os lugares. Uma satisfação imensa novamente estar aqui. Então, hoje um bom dia, um excelente dia para todo mundo que está aqui. Então, cada vez mais gente. Então, assim, já que você está aqui logo cedo, já que você quer que esse seja o seu ponto de virada, ajude a ser o ponto de virada de alguém. Toda vez que a gente expande, nós também damos aos outros a permissão para isso. E a forma de hoje em dia, né, na internet, da gente fazer isso aqui, de impulsionar a alegria numa fase tão dura, tão difícil, chame pessoas para ver coisas boas. Muita tragédia, muita morte, muita coisa ruim acontecendo, então convide pessoas a... Vamos espalhar o bem? Simples. Vai aqui embaixo, aqui nesse aviãozinho aqui, ó. E convide um amigo, convide uma pessoa, mande para 4, 5, 6 pessoas que você acha que deveriam ouvir isso aqui, que deveriam estar aqui ouvindo, para ir em busca do seu jogo, do seu melhor, né? O que é a síndrome do Roger Federer? Tem uma história que é assim, um cara, ele estava buscando a mulher perfeita. Ele queria porque queria a mulher perfeita. Aí ele saiu do vilarejo e foi atrás da mulher perfeita. Passou-se 10 anos e ele volta para a aldeia e o amigo pergunta, aí, encontrou a mulher perfeita? Ele fala, cara, eu encontrei uma mulher linda, ela era maravilhosa, uma deusa. Tudo nela me encantava. Nossa, então você casou com ela porque ela era a mulher perfeita? E ele falou assim, mas ela não era perfeita, ela era muito pobre. Aí ele falou assim, aí depois eu saí atrás, fui para o sul, e no sul eu encontrei a mulher mais rica, com mais dinheiro que eu já tinha conhecido na minha vida. Então essa era a mulher perfeita e você casou-se com ela? Ele falou assim, não, eu nunca tinha visto uma mulher tão feia na minha vida. Ela era rica, mas ela não tinha a beleza que eu esperava. Mas eu não desisti e cheguei mais ao oeste do vilarejo. E lá eu encontrei a mulher mais rica do que aquela anterior e mais linda do que a primeira que eu tinha achado. Então, naquele momento, você achou a mulher perfeita para sua vida, então você casou-se com ela. Ele falou assim, não. Porque ela também estava procurando o homem perfeito. A síndrome do Roger Federer, que eu denominei de síndrome do Roger Federer, porque ela não existe, na verdade, é a síndrome do slow motion. Eu estou falando aqui da síndrome da perfeição. Dos maiores bloqueios, uma das maiores crenças e que mais prejudicam as pessoas. Desculpa, vocês vão entender porque isso é uma desculpa, que tem que ser perfeito, que tem que ser o melhor, que tem que ser aprovado por todo mundo. Então, esse gera um dos maiores bloqueios que nós vamos ter na hora do nosso jogo, na nossa vida,
a síndrome do Roger Federer. Por que eu coloquei a síndrome do Roger Federer? Muito se discute quem é o maior jogador da história. Se é o Federer, se é o Nadal, se é o Djokovic, se é o Sampras, se é o Rod Laver, enfim. E hoje, né, é exacerbada a discussão. Ah, mas uns preferem o Nadal, outros preferem o Djokovic, outros preferem o Federer, e tá tudo bem. A discussão não é quem é o melhor. Mas uma coisa que é inegável é que o Federer ele talvez tenha o jogo mais vistoso, os golpes mais simples, a maneira mais fácil de fazer a coisa. Parece que ele podia colocar um terno e jogar tênis, porque para ele seria da mesma forma. Parece fácil para o Federer jogar tênis. E aí parece que é perfeito. Parece que ele não comete erros. E aí as pessoas ficam olhando para o Federer e falando assim, nossa, deixa eu colocar aqui em slow motion e começar a observar como que é o forehand dele. Como é que ele saca? Olha, mas é que ele coloca o pé, ele ao invés de juntar os pés, ele coloca os pés abertos, aí ele chega na bola, no contato, e aí fica olhando os detalhes, e fica tentando buscar como eu posso ser perfeito, como eu posso jogar como Federer, como eu posso... Deixa eu colocar num slow motion agora, ainda mais lento, para perceber os detalhes, para ver se o meu jogo evolui. Daniel, tem problema olhar o slow motion? Tem problema olhar os golpes do Roger Federer? Não, é ótimo, é excelente. O que nós vamos trazer aqui é o quanto a perfeição muitas vezes mais paralisa do que me ajuda. Certo? Então, o que a gente vai precisar entender aqui é o quanto uma crença que eu tenho, uma crença que existe dentro de mim, de que precisa estar bom para eu poder fazer. Ontem eu falei que uma das armadilhas do tenista é ele ficar no excesso de julgamento, né? Porque ele fica tentando fazer melhor, fazer perfeito o golpe, ficar buscando essa perfeição o tempo todo. Isso é uma crença, na verdade, que nasce, essa crença, a crença da perfeição, ela nasce muito cedo na nossa vida. Ali pelos 4, 5 anos, nós vamos passar pela fase da rigidez. E não precisa entender esse nome, porque eu ainda vou falar sobre isso, sobre as fases do corpo, das fases de mielinização do nosso sistema nervoso, que constituem quem nós somos hoje. Então, até os 7 anos, nós vamos passar por algumas fases, por traumas existenciais na nossa vida. E esses traumas vão moldar quem nós somos. E que é importante entender, nós somos uma mistura dessas experiências. Então, nós pegamos as experiências que nós vivemos, esses traumas que nós vivemos na infância, e aí nós vamos viver a nossa vida. Então, nós vamos somando bloqueios ao longo da nossa vida. A perfeição, ela surge no momento em que uma criança, ela busca algo no pai ou na mãe, ela fica buscando e ela não tem. Então, ela perde. No que ela perde, no inconsciente dessa criança, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer melhor. Ela precisa fazer sempre perfeito. Ela precisa fazer sempre da melhor forma. Por quê? Dessa forma, ela vai ser vista, ela vai ser notada, ela não vai perder, ela não vai ficar de fora. Então, criou uma ilusão no inconsciente dessa criança de que se ela não for perfeita, não está bom. Perfeito. Isso, ao longo da vida, vai se somando as coisas, tá? Não vamos, é isso, então vai acontecer isso, tá? Então, vamos lá. Agora, essa criança, ela tem a ideia de que tudo precisa ser perfeito. Ao longo da vida, nós vamos retraumatizar o sistema nervoso, porque a nossa mente tende a nos proteger daquilo que nos causa dor. Então, se eu não for perfeito, isso me causa uma dor, porque eu vou perder. Então, eu preciso ser perfeito. Certo? Tem lógica o processo. Agora, o que vai acontecer? Na fase adulta, na fase de adolescente, nas fases posteriores, o inconsciente dela vai, em todos os fatos, buscar isso. Cara, se você não fizer bem, você vai sofrer. Só que, agora, vamos entender o seguinte. De onde nasce o trauma? De onde nasce o trauma? Nasce trauma e nasce recursos. A pessoa desenvolve habilidades por conta desse trauma. Por quê? Eu preciso viver nesse mundo. Então, foi colocado um mundo onde eu preciso ser competitivo, eu preciso ir em busca, eu preciso ser o melhor. Maravilha, isso é bom. Eu preciso buscar coisas no mundo. E aí essa inquietude, essa busca, isso é positivo. Só que aí tem um outro lado, que é o trauma. O trauma é, cara, aquilo me causa uma dor.
Então, a matemática conta que a gente tem que começar a entender aqui é a dosagem da coisa. Porque existe um recurso, uma habilidade que me foi dada por conta desse trauma, que é ir em busca, que é ser competitivo, que é querer fazer. E existe uma dor muito forte, que é, cara, quando perde, isso não é bom. Isso é muito ruim, isso me traz muita dor. Percebe que por isso, provavelmente você já disse, eu já ouvi em entrevista de emprego, me fale uma qualidade sua. Aí você fala, eu sou perfeccionista. E me fale um defeito seu. Ah, eu sou perfeccionista. Percebe que o ser perfeccionista não é, assim, quando eu falo a palavra perfeccionista, muita gente escuta e não dá para definir se ela é boa ou se ela é ruim. Porque, mano, ser perfeccionista é bom, eu tô querendo fazer o melhor. Pô, mas ser perfeccionista é ruim, porque a perfeição não existe. Agora gera uma bagunça na cabeça, né? Então, eu tenho que continuar indo em busca, ou eu não vou ser perfeccionista e vou deixar tudo para lá. Entende que agora eu preciso entender, quanto mais eu me entendo, quanto mais eu conheço sobre a minha pessoa, vai ficar mais fácil eu ter clareza disso. Vamos lá. A síndrome do Roger Federer é uma síndrome que a pessoa fica bitolada em ser perfeito. E aí vai ter algumas coisas que vão acontecer nesse momento. A primeira delas é a pessoa vai deixar de fazer. Então, por que ela deixa de fazer? Porque não está perfeito. Então, enquanto não estiver perfeito, eu não faço. Ou eu não vou fazer, eu não vou gravar um vídeo, eu não vou jogar um torneio, eu não vou falar com aquela menina, eu não vou conversar com aquele rapaz. Por quê? Porque ainda não está bom. Não está perfeito. E aí, quando mulheres, principalmente mulheres com mais rigidez, que essa fase for muito forte, são mulheres que vão ter muita dificuldade na hora de sair, de se vestir. Então, homens, entendam, se suas mulheres têm isso, é porque elas precisam estar perfeitas, elas precisam estar montadas. Será que as pessoas vão me olhar desse jeito? Com essa perfeição toda? Então, existe essa dificuldade. Então, pessoas que vão deixar de fazer as coisas, vão deixar de colocar os seus projetos para fora, vão deixar de conversar, de ter um relacionamento bom, como na história que eu contei. Por quê? Porque não está perfeito. E isso vai ser um break na vida da pessoa. Então, a primeira coisa é, cara, eu vou deixar de fazer coisas porque não está perfeito. A segunda coisa que tende a acontecer é uma dor. E aí, o que a gente tem que ficar atento? O meu corpo, lembra que eu falei ontem, o corpo humano, ele tem uma perfeição gigante. Ele vai nos dar as informações que nós precisamos. Então, a dosagem tem causado essa busca da perfeição, tem causado algum incômodo no meu corpo? Então, eu estou com dores, eu estou incomodado, eu estou com algum tipo de doença, minha vida está com algum problema? É uma evidência. É uma evidência que eu estou querendo demais, que eu estou passando do limite. Vamos entender, né? O remédio e o veneno, eles podem estar no mesmo frasco. Se você pegar um remédio e tomar a dose certa, você se cura. Se você pegar o mesmo remédio e tomar a dose errada, isso pode ser o seu veneno. Então, como é que nós vamos identificar isso no mundo real, no mundo do perfeccionismo? Nós vamos identificar isso no mundo do perfeccionismo no momento em que nós começamos a avaliar o que está acontecendo conosco. E aí eu vou bater nessa tecla de novo, eu falei muito disso ontem, mas é extremamente importante que você tenha essa clareza. Eu vou começar a entender se esse meu perfeccionismo passou do limite quando o meu corpo começa a avisar. Tá demais. Tá demais. Ou não. Existe ainda uma busca, né? Aquela coisa que, tá me dando prazer, tá me dando satisfação. Aqui eu começo a olhar as evidências. As evidências é assim, né? Eu sei que eu quero ir para Santos, tá? Eu quero ir para a praia. Aí eu pego uma estrada. Como é que eu sei que eu tô chegando como é que eu sei que eu tô na estrada certa? Esses dias eu perguntei isso para alguns garotos, eu tenho muitos jovens, né? E um deles me falou assim: é só colocar no Waze. Aí eu sei que eu tô na estrada certa. A Carla tá aqui, acho que foi inclusive a Clarinha que falou: é só botar no Waze. Eu falei assim, eu perguntei, gente, vocês sabiam que tinha uma época que não existia o Waze?
E aí é doido, né? Quando, o que fazia, então, sem Waze? Aí eu fui tentar explicar o que era um guia 4 rodas, que você tinha que achar o nome da rua, aí você pegava a letra, o número para achar a rua, só que você achasse, você sabia onde estava a rua. Não te dava o caminho que você tinha que fazer para chegar naquela rua. Você sabia que aquela rua era para aquela direção, e você tinha que ir. Só que como é que você identificava, então, sem o Waze, que você estava na rota certa? Você começava a ver placas, né? Você começa a ver placas e as placas te direcionam. Então, numa estrada, vai aparecer Santos a 50 quilômetros, Santos a 40 quilômetros, Santos a 30 quilômetros. Opa, estou na estrada certa. Se começa a aparecer Limeira, 30 quilômetros, Ribeirão Preto a 10 quilômetros, espera aí, cara, acho que eu estou no lugar errado. Eu estou falando cidades de São Paulo, para quem é de fora só entenda que Ribeirão Preto, Limeira está para o interior e a praia está para o outro lado. Se começam a aparecer placas dessas cidades, eu estou no caminho errado. Então, a evidência do perfeccionismo é as placas da minha vida. O que são as placas da minha vida? A minha satisfação, meu nível de alegria, o meu nível de... Cara, quanto tá legal isso aqui. E aí eu sei exatamente se eu estou indo para o lugar certo, se o perfeccionismo está demais ou está de menos. E uma coisa que a gente tem que ficar atento no lance do perfeccionismo é a chamada síndrome do impostor, que é basicamente a mesma coisa, né? A síndrome do impostor é quando você não se acha pronto. Então, eu acho que ainda não estou pronto para jogar um torneio. Esse eu já ouvi muito. Na verdade, eu ouvi demais. Por que você não joga um torneio? Porque eu não estou pronto ainda. Aí a pessoa, ela acredita que ela não é boa o suficiente. Se ela não é boa o suficiente, o que é melhor? Não jogar ou se expor? Aí na cabeça dela, ela faz uma conta agora. Cara, se eu for jogar, as pessoas vão descobrir que eu não sou tudo isso. Opa, então é melhor não ir. É melhor ficar aqui. E aí, isso aqui, nossa, isso aqui resolve vidas. Por quê? No momento em que ela acredita que ela não é tudo isso, ela começa a se auto-sabotar. Aí começa a aparecer, cara, o fulano acabou de melhorar de uma lesão, apareceu outra, depois apareceu outra lesão. Olha só que coincidência, que azar que essa pessoa tem. Ela não tem azar, ela está se protegendo. Ela se protege porque se ela chegar lá, se ela aumentar onde ela está, aqui vão me descobrir. Aqui embaixo ninguém me descobre. Aqui tá tudo bem. Se eu não fizer vídeo nenhum, se eu não montar meu projeto, ninguém vai descobrir que eu sou uma farsa. Porque eu sei que eu não estou pronto ainda. Eu sei que não está perfeito. Só que a nota é essa. O perfeccionismo é dos níveis mais baixos que você pode jogar. E é o nível mais baixo porque você sabe que é inalcançável. Então, se você sabe que é inalcançável, você fica dando essa desculpa para não fazer. O perfeccionismo é só uma desculpa para você não fazer. Porque você sabe que se você fizer, vai dar certo. E se der certo, as pessoas vão descobrir que você não é tão bom quanto você acha que é. E aí, então, é melhor ficar onde você está. É melhor não se expor. É melhor não jogar. É melhor não dar a cara a tapa. Tá? Então, vamos lá. O perfeccionismo é o padrão mais baixo que você pode ter. E ele é mais baixo porque se você se expor... ele é o mais baixo porque você sabe que ele é inalcançável. Ninguém alcança a perfeição. E por que não alcança a perfeição? Porque na hora que você chegar lá, é a linha do horizonte. Você chegou na linha do horizonte, na hora que você olhar para frente, o que vai ter? Outra linha do horizonte. Então você sabe que não vai ter a perfeição. Só que você justifica que você não faz porque não está bom ainda. Percebe que é só uma desculpa. É só um jeito raso de você olhar para a coisa. É um jeito raso de você olhar para a sua vida. Já não, tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito, tem que ser apenas. Só tem que ser. Porque na hora que você é que as coisas acontecem. E aí entra, cara, a gente não tem que ser perfeito. A perfeição, olha, anota essa quem está aqui. Hein? A perfeição está na ação. A ação, a perfeição que você tanto busca está só numa ação. É um ponto, assim, o ponto da virada, essa série de conteúdos chama o ponto da virada. O que é o ponto da virada? Não é você ser o melhor que você pode ser, é você ser perfeito, é você ter os golpes maravilhosos. Não.
A perfeição está numa ação que você vai fazer hoje, uma ação que vai virar o movimento que você está indo para o lugar errado, você vira. É uma ação. Uma ação, você está indo agora em direção onde você quer chegar. Quando você toma uma ação. Então, a perfeição está na ação. Porque é nessa ação que você vira o jogo. Agora você vai em busca do que você mais deseja. Quando você age. E não quando você busca ser o melhor. Daniel, então não tem que buscar ser melhor? Tem. Toda vez que você quer melhorar, isso te ajuda, isso te impulsiona. Cara, eu quero fazer sempre o melhor. Só que você tem que agora começar a avaliar as coisas se dentro de você isso está te fazendo bem. Se dentro de você não está tendo dor. Se dentro de você existe uma alegria, uma felicidade por estar fazendo. Esses são os indicativos que você vai ter para saber se você está fazendo a construção, a ação correta. É até simples, né? É até simples. É tão simples que, assim, cara, por que todo mundo não faz isso? Por que fica todo mundo procrastinando? Por que fica todo mundo deixando para depois? Não vou jogar o torneio ainda, cara, porque, cara, o meu forehand, cara, tá uma lástima. Mano, o seu forehand vai ficar bom quando você fizer. Tem algumas coisas que denotam a idade, né? Já falei sobre o guia 4 rodas. Lembra aquela... o cérebro comercial, Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais? Eu vou jogar torneio, eu não jogo torneio porque eu não tô bom. Mas se eu não jogar torneio, eu não fico bom. Então, eu preciso jogar para ficar bom, e não estar bom para jogar. Entenderam a lógica? E isso vale mesmo para quem já tem nível, para quem já é intermediário. Por quê? Porque você vai galgar passos, vai jogar níveis acima. E para você jogar níveis acima, você tem que estar lá, você tem que jogar níveis acima. E aí é o momento em que você melhora. É o momento que você é um pouco melhor. E, Daniel, tem que ser disciplinado todos os dias, então, para você buscar o seu melhor. Cara, de novo, quando você fala isso, é tentando ser perfeito, né? É tentando ser, não, vou ser disciplinado todos os dias. Todo dia eu vou fazer. E aí você acorda determinado. Então, assim, quer saber? Segunda-feira eu começo e segunda-feira vai ser diferente. E a partir de segunda-feira, ninguém me segura. Maravilha. Chega segunda-feira, você pensa, não, agora todo dia eu vou ser disciplinado. Aí, segunda-feira, beleza, você vai, na terça você vai, na quarta, aquele frio, aquela chuva, na quinta um convite, na sexta um problema no trabalho, e aí já foi o beleléu. Porque você não precisa ser disciplinado todo dia. Você precisa ser disciplinado só hoje. Só hoje. Simplifica. Você não vai ser todo dia. Seja hoje. Amanhã você vai acordar e seja hoje. Porque senão é o momento em que a sua mente vai olhar para um todo e vira uma montanha gigante. Cara, todo dia eu vou ter que acordar e fazer a mesma coisa. Já é maçante só de pensar. E aí a sua mente começa a te sabotar. E aí você vai dar uma desculpa. Não, mas sabe o que é? É porque ainda não... É porque eu não tenho a esteira. Porque se eu tivesse a esteira XPTO, eu ia acordar, ia fazer uma caminhada logo cedo, e isso ia mudar. Cara, novo. Seja simples. Na simplicidade das coisas é que você vai ter os resultados. Numa ação. Numa pequena ação. Essa pequena ação te leva a dar um pequeno passo. Porém, já é um passo em que você virou. E você virou, você parou de ir para o lugar errado. Essa ação já te leva para um lugar diferente. O problema é que, vamos imaginar nessa metáfora, quando você faz essa ação de virar, de parar de ir para a estrada errada e começar a ir para a estrada certa, pegar a estrada certa, você começa a dar 3, 4 passos na estrada certa, só que aí você pensa, pô, mas não tá bom ainda, né? Ou você cansa, ou você quer ser todo dia, e aí você volta de novo para ir para a estrada errada. Aí você, não, agora vai, aí você vai, começa a ir para a estrada certa de novo. Percebe? Você fica dando círculo, porque você está buscando algo que não existe. Só anda, só um passo. Para de buscar todo dia. Para de buscar o melhor golpe. Os seus melhores golpes, olha, esse é outro hackzinho legal. Os seus melhores golpes, as suas melhores ações, o seu melhor dia,
ele vai estar na simplicidade no momento em que você simplesmente deixa acontecer. É quando você deixa as coisas, deixa o controle da situação e deixa a sua mente e as coisas acontecerem. É nessa simplicidade de uma ação, de deixar acontecer, que o jogo vira, que você consegue os seus melhores golpes, os seus melhores... O dia que você fizer o seu melhor jogo, que você jogar de uma maneira incrível, que você, assim, cara, como é que eu joguei? Hoje eu joguei, acho que como Roger Federer. Nesse dia, você vai olhar para trás e falar assim, cara, eu não faço ideia como eu fiz isso. Se você perguntar para o Federer, ele não sabe te dizer como é que bate o forehand. Ele vai falar coisas como, cara, você prepara. O Federer tem uma empunhadura extremamente simples. Não é nada complexo. O golpe dele é extremamente simples, nada complexo. Mas de uma eficiência bizarra. E ele vai falar assim, cara, eu preparo, o contato é na frente e termino em cima do ombro. Ele vai falar isso, porque é o que ele faz. Cara, mas por que raios eu também faço isso e o meu forehand não é igual dele? Porque tem uma coisa, aí tem uma coisa que é o quanto aquilo para ele simplesmente deixa acontecer. E nós ficamos tentando olhar, tentando fazer igual. No que você tenta, você tá prejudicando o seu trabalho inconsciente de execução. E aí não é o seu melhor. É você estar num controle. Você no controle racional, você não consegue fazer isso. Se eu te desse, assim, olha só, se eu te desse tudo que o corpo humano faz, se você tentasse fazer racionalmente isso, você ia falhar miseravelmente, você não ia conseguir. Porque racionalmente nós não damos conta. O racional tem que estar preocupado com uma coisa, que é, cara, a direção, para onde nós vamos. É o capitão do navio. Agora o inconsciente vai agir. E é nessa ação que nós temos que estar, assim, agora eu mandei e ele vai e executa. É simples assim. Essa é a perfeição, vamos dizer assim. É o mais simples que existe. E é isso que a gente fica olhando o slow motion, querendo estar melhor, querendo ver os detalhes, querendo entender. E aí você vai, esse filme, você coloca você mesmo em slow motion. E aí você bagunça o processo inconsciente, que é o mais simples de ser feito. Então, gente, o que eu queria deixar aqui para vocês hoje, nesse ponto da virada, é uma ação. E seja o melhor, seja foda hoje. E para você entender se esse perfeccionismo, ele é o perfeccionismo que é uma das minhas qualidades ou o meu defeito, entenda, olhe mais para você. Olhe mais para os sintomas que o seu corpo está te dando, que os resultados da vida estão te dando, que você vai entender se você está com a síndrome do Roger Federer ou se você está em busca de ser o seu Roger Federer, de ser o que é melhor para você, de ser o que te torna melhor. E é só um pouquinho, é só uma ação. Então, a perfeição está mais na ação do que no movimento espetacular, porque não existe esse padrão, percebe? Assim como o padrão de beleza, assim como o padrão do peso ideal, isso não existe. Não existe. Você procurar na lei, na Constituição brasileira, você não vai achar. Não tem uma lei, não tem uma regra dizendo isso. Isso foi estabelecido e ninguém sabe de onde vem. Se perguntar, cara, mas é um padrão da sociedade. Quem é a sociedade? O que é a sociedade? Quem representa a sociedade? Se a gente fazer uma enquete, vai dar 50-50. Então, não existe esse padrão. Esse padrão só existe dentro de você. E se só existe dentro de você, você que determina. Você que determina quando tá bom. Porque quando a gente fica buscando a perfeição, a pergunta é, qual é o momento que já tá bom? Qual é o momento que agora sim tá bom? O que determina isso? Agora eu estou como eu quero. Não tem. Você vai estar sempre numa busca, você vai estar sempre melhorando, você vai estar sempre evoluindo. Porque quando você chegar, você vai querer mais de novo. É natural. Então, só que quando a gente faz isso, nós tiramos o quê? O peso. Quando a gente tira esse peso, os nossos golpes, que é a nossa busca, eles acontecem. Só que se você fica buscando no detalhe, ele não acontece. Porque você fica preso no racional. Agora eu quero ter o meu golpe perfeito, meu golpe lindo, jogar solto, minha movimentação, meu saque. Ok? Tira o peso. Porque quando tá pesado aqui, ó,
Pesa aqui, as costas doem. Sabe o que dói? Joelho dói. Joelho é o que mais sente. Quando você vê lesão de joelho, você pode ver que essa pessoa está carregando o mundo aí nas costas, querendo ser perfeito para alguém. E existem N diversos bloqueios. Essa é uma crença que eu trouxe hoje. Ao longo da semana eu vou trazer outras crenças, principalmente uns bloqueios que são os bloqueios mais doentios que existem. E eu vou falar dele amanhã, que é o bloqueio da aprovação. Ele junta, assim, eu tenho essa perfeição, eu busco a perfeição, eu busco ser perfeito o tempo todo para ser aprovado. E aqui é um X da questão, mas esse é o tema de amanhã. Eu vou falar sobre o bloqueio da aprovação. Pessoal, eu queria saber de vocês que estão aqui, se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas, e principalmente o que vocês acharam desse conteúdo, e se vocês têm a síndrome do Roger Federer. Quem tem a síndrome do Roger Federer, fala eu, hein? Acha que tem que ficar, acha que tem que ser perfeito, acha que tem que buscar sempre o melhor golpe, e fica bloqueado, ao invés de fazer, fica buscando algo. Então, se vocês têm dúvidas, comentem aqui comigo se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, se tem dúvidas. A Karina já disse eu, a Silvia disse eu, o Gustavo disse eu, o André eu, Fernanda eu. Então, comecem a olhar para isso. Não tem problema buscar a perfeição. Agora, o problema é quando essa perfeição ela te barra, ela te segura para você não fazer. Às vezes a perfeição sua é algo simples. O seu Roger Federer, cara, é muito mais simples do que a gente imagina às vezes. Pode ser na vida profissional, pode ser na vida pessoal. Às vezes com o seu filho, você quer ser o melhor pai do mundo, você quer dar o melhor presente. Para dar um exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos. E aí eu tenho um sobrinho de 2 anos e meio. E ele veio passar um dia aqui em casa. E aí a gente fica querendo ser perfeito, né? Eu comprei um monte de coisa, eu comprei uma série de coisas para receber ele bem, para ele ficar aqui bem, para eles brincarem. Montei um circuito de atividades para eles, com bexiga, com um negócio, cara, negócio top, foi bem legal. Mas sabe o brinquedo que eles mais curtiram? A gente está fazendo compra online agora, né? E aí veio uma caixa do Carrefour. E aí a minha filha brincando com canetinha, então sei o quê, papai, desenha um carro para mim. Aí eu desenhei um volante na aba da caixa, desenhei as rodas, imagina como ficou o desenho. Mas tentei fazer o desenho. E deixei essa caixa aqui. Ficou o carro dela, a gente pintou com canetinha, com giz de cera, fizemos uma brincadeira. E essa caixa ficou aqui. Foi o brinquedo, assim, foi uma briga dos dois, porque aí eu tinha que colocar os dois dentro da caixa e empurrar para ser o carro. E aí eles ficavam brincando com isso, e brigando, porque os dois queriam ir. E aí eu tinha que ficar agachado empurrando os dois. Imagina as minhas costas como é que ficaram. Da simplicidade. O brinquedo que eles mais gostaram foi uma caixa de papelão pintada. Não foi as milhões de coisas que eu comprei para eles brincarem. Não era querer dar o mais caro, era simplesmente uma coisa simples e a minha presença. Às vezes, de novo, é uma ação que me faz o jogo virar para eu ir em busca daquilo que eu mais desejo. Pessoal, gostei demais, Daniel, parabéns pela aula. Catarina, de novo, você aqui, que prazer tê-la aqui. Fabiana, excelente, muito bom, Fabi, você está aqui também. Pessoal, novamente, um pedido encarecido. Eu podia estar roubando, podia estar matando, eu só estou pedindo. Divulga isso, faz aqui no aviãozinho, mostre essa aula para mais pessoas. Ajude a mais pessoas serem impactadas com isso, para que a gente possa fazer um movimento realmente de transformação. Para que as pessoas que amam tênis, que possam utilizar essa ferramenta maravilhosa, poucas coisas na vida são tão legais quanto jogar tênis, para fazer desse movimento do tênis um movimento de vida, para que a nossa vida
Comecem a se entender. Nossa, isso acontece na quadra? Acontece comigo também lá na minha vida. Ah, puta, eu fiquei ansiosa hoje. Puta, mas eu fiquei ansiosa ontem também, porque minha filha fez algo, ou porque o meu marido fez algo. É a mesma ansiedade. A nossa mente, ela não sabe. Quando a gente fala dessa perfeição, a mente não sabe que é o tênis. Ela não sabe que está jogando tênis, que está querendo fazer o melhor golpe, o melhor forehand, o melhor backhand. Ela não sabe disso. Ela só sabe que você precisa ser perfeita, porque é a maneira que a sua mente aprendeu a ser. Então, agora a forma que a gente pode transformar isso é pegar essa informação do tênis e levar para mais gente, levar para frente, levar para minha vida primeiro, tá? Você não vai ser responsável pela essa pessoa, mas você vai ajudá-la e dar uma informação. Se ela vai vir, se ela vai gostar, não se prendam nisso. Beleza? Pessoal, um excelente dia para vocês. Amanhã, de novo, às 7h20, vamos falar sobre o bloqueio da aprovação. E esse vai ser pancada, porque tem muita coisa para falar sobre o bloqueio da aprovação. Até amanhã. Um beijo no coração e vamos que vamos. Janete, vou ser perfeita de acordo com a minha capacidade. Fala de ansiedade em outro dia, como controlar. Fê, já tá no cronograma, provavelmente no sábado, no domingo, mas eu mando aí para vocês. Beleza? Vamos falar de ansiedade também. Um abraço, pessoal!